Então, retomando, muito boa tarde novamente a todos, sejam bem-vindos a este momento de diálogo, de partilha, de reflexão sobre a educação em África. Nós, no CEID, Centro de Estudos Internacionais para o Desenvolvimento e Educação da Universidade Lusófona, temos comunidades de investigação e aprendizagem, que foram inspiradas pelo professor António Teodoro, tendo em vista constituírem-se como espaços de diálogo, espaços de partilha, espaço de identificação e construção de redes de conhecimento e também espaços de, podemos dizer, pensar de forma criativa. Portanto, procurar conhecer a realidade educativa num continente como o continente africano desperta desde logo muita curiosidade por um lado, por outro lado também destaca desafios que o investigador de mestrado, doutoramento vai ter de enfrentar, e este caminho acaba por ser muito inspirador porque nós estamos a falar de sociedades que, se quisermos começar, do que em alguns casos já referi, como o dia 1 das sociedades contemporâneas, portanto, o primeiro dia pós-independência, são sociedades muito recentes. Eu quero partilhar uma apresentação convosco e gostaria de propor que, portanto, no fim desta apresentação, que colocassem questões, que dialogassem, que trouxessem as vossas reflexões. Como referi, a ideia é reiniciarmos este ciclo, que terá outras aulas abertas com outros investigadores, quer do CEID, quer de outros quadrantes, da Universidade de Cabo Verde, da Universidade Agostinho Neto, da Universidade Eduardo Mondlane, portanto, e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Portanto, é um espaço de diálogo que nós estamos agora a começar a edificar e serão todos muito bem-vindos de se associarem a este movimento. Portanto, eu vou... Teresa, eu ia pedir que me confirmasse as questões de projeção, está bem? Se acontecer algum imprevisto, por favor, avise-me, para podermos estar devidamente em linha. Conseguem ver a projeção? Ok, muito bem. Falta só pôr em modo de apresentação. Sim. E agora? Agora está perfeito. Ok. Então, muito bem. O que é que nós trazemos aqui hoje para o nosso grupo? Nós, quando temos falado com estudantes, principalmente mestrado e doutoramento, participado em conferências, em colóquios, em eventos sobre a área da educação, das ciências da educação, englobando as suas diferentes valências, seja no campo da história da educação, seja no campo da sociologia da educação, seja no campo das políticas públicas, da influência das agendas internacionais, seja no campo do que é procurar conhecer qual é o ponto da massificação, da democratização do acesso à educação nos países africanos, desde logo deparamos com algumas questões. Uma das questões é onde encontrar dados para fazer um enquadramento das nossas problemáticas. Onde encontrar dados que nos permitam saber qual é o ponto atual de um sistema educativo para que possamos analisar, perceber se há 20, há 30, há 50 anos atrás como se encontrava este sistema de educação, saber como se encontra hoje, qual foi o caminho percorrido, quais foram as metodologias que foram adotadas, que políticas foram implementadas e para onde estes países deslumbram o seu futuro no campo da educação. Portanto, para nós podermos parar a determinado momento um quadro, para nos podermos debruçar sobre ele, analisar, procurar compreender melhor, conhecer melhor, é necessário parar, como se diz a figura, parar esse quadro. E para isso é preciso que nós tenhamos acesso, ou procuremos, façamos um esforço de aceder a fontes fidedignas de informação, quer a fontes de dados estatísticos, e gostaria de partilhar convosco, de antemão, que
existe um movimento que procura promover a ciência aberta. O que é que isto quer dizer? Que a produção científica, que a produção de artigos, de relatórios, deve ser divulgada em acesso aberto para permitir o quê? A democratização do acesso à informação, que por sua vez promove o quê? Uma produção mais democratizada de conhecimento. E estes aspectos estão interligados com a questão do acesso a fontes de informação. Mas, por forma a nós iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de apresentar brevemente qual será a nossa estrutura de intervenção de hoje. Portanto, vamos começar a refletir um pouco em conjunto, quando se fala de África, o que é que nos ocorre? Que representação social, que representação é esta em relação à África? E aqui vamos passar por uma pequena provocação. Por vezes, há uma representação da África como se tratasse de um país e não de um continente com inúmeros países, com as suas especificidades, com os seus contextos sociais, políticos, étnico-culturais, que acabam por ser o quadro onde se desenvolvem as políticas educativas e onde se edificam os sistemas de educação. Seguidamente, vamos falar um pouco da educação na África subsaariana e vamos começar por perceber do que é que estamos a falar quando falamos da África subsaariana. Se existe uma África subsaariana, que outra ou outras Áfricas podem existir. Falaremos posteriormente de conceitos, a importância dos quadros lógico-conceituais, a importância dos quadros teóricos, a importância de nós definirmos do que é que nós estamos a falar. Portanto, quando se procura desenvolver estudos na área da educação, em África, assim como noutros contextos, é preciso, em primeiro lugar, definir do que é que nós estamos a falar. A título de exemplo, a Arzema está a desenvolver um trabalho de mestrado e está a trabalhar sobre a profissionalidade docente. A primeira questão é, o que é profissionalidade docente? Que definições existem? Em que quadros teóricos se enquadra este conceito? Por forma a quê? Por forma a sabermos do que é que estamos a falar. De uma identidade profissional, daquilo que vai para além da formação e da qualificação do profissional, para além da formação inicial. O que é que isto quer dizer? Que quando começamos a estudar um tema ou matemática, é necessário definir os conceitos. Do que é que estamos a falar? O que é que pretendemos estudar? E para isso é necessário definir, e no nosso léxico das ciências da educação, ver até que ponto estamos a recorrer a autores que já estudaram aprofundadamente esses conceitos, que conseguiram chegar a definições que reúnem algum consenso em termos de reconhecimento por parte da academia, e para que quem venha posteriormente a consultar, a ler o nosso trabalho, saiba do que é que nós estamos a falar. Depois vamos falar da importância das fontes de informação. Quando queremos estudar, é necessário contextualizar o enquadramento. Se nós queremos falar de processos de melhoria, se nós queremos apresentar uma apreciação, uma avaliação, se queremos auscultar atores, nós temos de saber onde é que nós nos encontramos, como chegamos aqui, que percurso foi feito, e existem dados que nos permitem fazer estes recortes para melhor situarmos os nossos estudos. E por fim, vou trazer para a nossa perspectiva algumas fontes de informação e dados em acesso aberto, que se têm debruçado sobre a realidade socioeducativa africana e que permitem o nosso manuseio inclusivo. Podemos escolher indicadores, podemos relacioná-los e podemos utilizá-los nos nossos trabalhos, sendo estas fontes consideradas fidedignas. E, sem querer no final ser exaustiva, convidaria toda a gente comigo a debruçarmos um pouco sobre o que é este núcleo de estudos africanos. Apenas consultarmos a sua estrutura e que tipo de conteúdos este espaço pretende disponibilizar,
para ser um espaço de utilidade a todos os investigadores que se interessam por estudos sobre a educação na África subsaariana. Portanto, em jeito de início, gostaria de dizer, quando começamos a falar da África, é necessário nós recuarmos no tempo. Portanto, existem momentos que marcam a história deste continente. A África foi um continente que foi colonizado durante séculos. A determinada altura, existe um momento que, inclusive, a África é repartida entre países atualmente classificados como do Ocidente, mas países europeus. E esse momento da partilha da África, que é uma forma de referir, é um momento em que são desenhadas a regras-quadro, fronteiras de países africanos. E o que é que isto quer dizer? Estes países são recortados a regras-quadro sem que sejam tidas em conta as suas características, quer culturais, quer linguísticas, quer identitárias, enquanto tribos, enquanto grupos e famílias que são separadas nesta divisão geométrica de terras africanas. Este momento, por que está aqui assinalado? Porque ainda recentemente, nos anos 90, quando ouvíamos falar, mais até os anos 90, das guerras civis em África, das pessoas que teriam de sair das suas terras, tinham muito ainda a ver com conflitos que vinham desta separação forçada de grupos que se identificavam uns com os outros e da construção de identidades forçadas entre grupos que não se identificavam nem cultural, nem linguística, nem culturalmente. Portanto, a Conferência de Berlim acaba por ser um marco importante para compreendermos ainda hoje determinadas características das sociedades dos países da África subsaariana. Para termos uma ideia, quando do início da Primeira Guerra Mundial, 90% das terras deste continente estavam sob o domínio europeu. Este momento da história vai dar espaço a quê? Portanto, a movimentos que vão considerar que a realidade pode ser outra. E estes movimentos que consideram que pode ser construída uma outra realidade, vão ter oportunidade de um primeiro encontro, como vocês veem, em 1955, na Indonésia. E este movimento, e este encontro, marca também de forma significativa a realidade socio-histórica, política do continente africano. Portanto, é o primeiro encontro de movimentos que se começam a organizar para lutarem pelas suas independências em relação aos países que os colonizavam. Também em 1960, os países africanos se juntam ao denominado movimento dos países não alinhados. E o que é que este movimento representa? E dizer-vos que ainda em 2014 ou 2016 houve um encontro deste movimento. Reúnem-se porque percebem que depois da Segunda Guerra Mundial, os países não alinhados, com a separação bipolar deste nosso mundo, ou melhor, estes países não queriam se deixar envolver num confronto, numa bipolaridade que poderia ser prejudicial para o estado em que eles se encontravam, que era o momento de lutar pelas suas independências. Então, existe este movimento dos países não alinhados que procura criar um espaço de isenção ou de neutralidade face à pressão mundial do momento, por forma que os movimentos independentistas não se deixassem esmorecer face a este quadro mais global de polarização. E de forma um pouco simplista, nós temos por um lado um bloco e por outro lado temos outro bloco. Dois grandes blocos regionais que influenciavam as políticas de vários países,
incluindo destes países que ainda estavam a começar a construir-se como Estado-nação. Entre os anos 60 e 70, nós assistimos aos processos de independência nacional, que têm diferentes características também. Portanto, nós não nos vamos ater muito, mas para dizer que existem processos de independência nacional que são mais caracterizados por quê? Por uma cedência dessa independência sem guerra, sem luta, quase que um reconhecimento a uma autodeterminação. Existem processos de independência que vão acontecer num contexto de confronto, de resistência, e outros que são levados ao extremo, isto é, com guerras, com perda de vidas humanas, e que só no último momento em que já era considerado como Estado estando perdido esse país, como colónia, foi então reconhecido que a independência tinha sido conquistada. Portanto, neste contexto, é de referir que em 1963, portanto, antes das independências, pelo menos dos países africanos de língua portuguesa, em 1963 é criada a Organização da Unidade Africana, que procura então constituir-se como um espaço do quê? De congregação de Estados recém-criados, portanto, os países que tinham conquistado a sua independência, por forma a criarem espírito de corpo e ganharem algum poder de influência. De influência no sentido do quê? De se concretizarem os processos de independência. Esta organização, que é criada em 1963, em 2002 altera a sua designação, mas convém ter presente que ela vem de 1963, continua atualmente como uma estrutura muito forte regional, incluindo ao nível das políticas de cooperação, incluindo ao nível da agenda regional africana para a educação, que nós vamos ver mais à frente, e é um ator global neste momento. Portanto, a União Africana já tem projetos, relatórios que são elaborados com a União Europeia, com o Banco Mundial, com a OCDE. Portanto, dizer que esta estrutura que remonta aos anos 60 está atualmente com um peso significativo nas políticas educativas da África subsaariana. Para terminar este ponto, dizer que quando falamos da África ou de Áfricas, é um pouco uma provocação para dizer que é um continente, mas pode-se falar da África do Norte, da África Meridional, da África Oriental, assim como nós podemos falar da África através das características étnicas, linguísticas e culturais das suas populações. E aqui nós vamos nos situar no plano da África subsaariana, que se diferencia da África do Norte. Portanto, dizer que quando falamos da África subsaariana, são os países ao sul do Saara. A população maioritariamente negra, caracterizada por uma maior diversidade étnica, linguística e cultural. Este é o conceito mais genérico da definição de África subsaariana, que será o foco desta nossa apresentação. Apenas para colorir um pouco esta introdução, dizer que podemos assistir a estes redesenhares do mapa de África que nos permitem ter uma ideia de onde partimos, dos reinos, dos poucos reinos, da repartição dos países africanos, como se diz, a régua e esquadro, e por fim podemos vir até ao século XX e encontrar este manancial de países que caracterizam a África subsaariana, sobre a qual nós estamos a procurar ter algum papel de contribuir para um maior conhecimento da educação neste contexto. Em termos de enquadramento teórico, podemos dizer assim, existem diferentes perspectivas. Eu gostaria de vos trazer aqui algumas, no sentido de despertar o vosso interesse, curiosidade, e até para que no futuro possamos organizar outros momentos de diálogo, de debate de ideias
para podermos refletir um pouco sobre algumas características do continente africano. Portanto, ao falarmos de África ou Áfricas, nós encontramos discursos que falam de uma lógica de continuidade. Portanto, nós temos toda esta história, como falámos, o tempo das colónias, posteriormente das províncias ultramarinas, os estados que passam de um regime de monopartidarismo para pluripartidarismo, eleições democráticas, abertura à sociedade civil, em diferentes momentos, entenda-se, mas também temos discursos que são mais apologistas de uma lógica de descontinuidade e heterogeneidade. O que é que isto quer dizer? Há momentos e há discursos que dizem que, por vezes, torna-se necessário assinalar os momentos de ruptura e descontinuidade. O que é que isto quer dizer em relação ao que nós falamos? É começar no dia 1, no primeiro dia pós-independência, não é? Portanto, é não esquecer a história, que é o contexto necessário para qualquer análise que nós possamos querer fazer no campo da educação, não esquecer a história, mas procurar também ter presente que estamos a falar de países que têm, em média, 45 anos de identidade nacional como Estado-nação. Portanto, e se nós colocarmos isto em perspectiva e comparar com outros países, como se encontravam quando tinham 45, 50 anos de independência, permite-nos ter uma leitura ou ter uma visão um pouco diferente. E não é substituir uma visão pela outra, é ter em conta estas duas perspectivas, se possível, ao mesmo tempo. Há um antes, há um momento de mudança e há um depois das independências para a grande maioria destes países. Mas também é preciso ter em conta que, mesmo que se queira ter presente este momento de transição, em momento algum, a educação pode ser descontextualizada destes momentos históricos. Porquê? Porque, como temos aqui referência, os movimentos de independência ainda nos anos 50 e 60 aderiram à teoria do capital humano. O que é que isto quer dizer? Ainda antes das independências, os países já tiveram presente a importância do investimento na educação. E que sem educação, sem capacitação, sem aposta na formação, dificilmente o desenvolvimento socioeconómico individual e a melhoria das condições de vida das populações seriam alcançados. Ao mesmo tempo, nos anos 60, e aqui temos uma referência que perdura até aos anos 80, assiste-se a discursos que começam a ganhar força. Estes discursos começam a ser incorporados na retórica e na gramática das próprias populações. Os processos de independência, o pós-independência, a construção e edificação dos Estados-nação trazem em si a promessa do quê? Da democratização. E o que é democratização? Democratização significa melhoria de acesso a serviços que nós, por vezes, caracterizamos como os serviços do bem comum. A educação, a saúde, a habitação. E estes ideais de democracia começam, como nos mais variados contextos, a transformar-se em forças motrizes de mobilização, de pressão para a mudança social. Portanto, aqui nós voltamos a ter presente a questão histórica. Falamos dos anos 60, mas na década de 80 e na década de 90, nós tínhamos esta continuidade, o ideal da democratização das sociedades. E, neste contexto, nós encontramos duas perspectivas muito interessantes, que, se por um lado, no continente, ou melhor, no contexto dos países da África subsaariana,
se tinha presente a ideia de um afropessimismo, isto é, nos anos 90, registram cenários que ainda alguns de nós temos presente, de guerras civis, crises políticas, crises sociais, tensões, que levam a caracterizar este continente por um conceito que é o afropessimismo. Mas, ao mesmo tempo, na década de 90, em resultado da queda do Muro de Berlim, em resultado da ajuda pública ao desenvolvimento que começa a chegar com expressividade ao continente africano, em resultado da pressão de países como a França, que para poder apoiar os programas de ajuda ao desenvolvimento coloca como condição que estes países façam uma transição para regimes democráticos e que definam indicadores básicos de acesso à educação, de acesso à alimentação, de acesso à saúde. Há também uma pressão para esta mudança para sociedades mais democráticas. E há uma pressão para com o respeito pelos direitos humanos. Então nós encontramos ainda nos anos 90 estas duas perspectivas, que dizem que existe como que um espaço de diálogo ou de confronto, mas um confronto que visa contribuir para a afirmação da democratização das sociedades da África subsaariana, portanto em que por um lado se tem uma visão de afropessimismo, por outro também se encontra uma visão de afro-otimismo, que tem a ver com o quê? Com, perante um cenário de crises, de dificuldades, também se encontram espaços de esperança. Esperança concreta alicerçada em quê? Na mudança para regimes democráticos, no maior respeito pelos direitos humanos, na aposta na democratização, na aposta na oferta educativa, do acesso à saúde, do acesso à alimentação. Então, é esta realidade dos anos 90 que ainda hoje nós precisamos de ter presente. É tudo muito recente. É tudo muito recente e é este diálogo ou discurso que por vezes nós ainda assistimos. No entanto, como foi referido, a educação não deixa de ser considerada um fator estratégico incontornável para o desenvolvimento na África subsaariana. Independentemente da diversidade dos contextos sociopolíticos, económicos, étnicos, culturais destes países. E o que é que se assiste? Para além desta pressão interna para a aposta na democratização do acesso à educação, assiste-se também aqui à afirmação de políticas de expansão da rede escolar, a adoção do discurso da necessidade de construção da escola de massas, de alargamento da oferta educativa, da importância da aposta na formação inicial contínua dos professores, na necessidade de formação de formadores, da necessidade de criação de escolas de formação de professores. Portanto, há todo um movimento que destaca a importância que é atribuída à educação. Para além dos ideais, em termos de contextos nacionais, assiste-se a uma aposta nos sistemas educativos, com lacunas, com limitações, com objetivos que ainda não foram alcançáveis. Sim, mas passam a ser objetivos das políticas públicas dos países da África subsaariana. Peço desculpa. A título de exemplo, eu gostaria de trazer aqui que alguns estudos permitem-nos ter esta ideia entre os anos 50 e 1997, portanto, perto dos anos 2000, de a quantidade de matrículas que se encontravam no ensino fundamental por continente. E nós conseguimos ver que entre a década de 50 e a década de 60, mais do que duplica. E quando fazemos uma relação para 1997, nós conseguimos ter presente que houve um crescimento exponencial que é sinónimo de investimento em infraestruturas de educação, em políticas educativas. E sem esquecer que
em África, a realidade, como em vários outros continentes, não é a realidade urbana. Uma grande parte da população vive em contexto rural, tornando a criação de redes de infraestruturas escolares e educativas um desafio ainda maior, para além de que outras infraestruturas também sofrem carências. E aqui nós estamos a falar do acesso a quê? A eletricidade e a outros aspectos que influenciam a edificação de parques escolares. Ainda assim, perante estes desafios, assistimos a este crescimento em termos de estudantes a frequentar o ensino escolar, matrículas. E porquê que trazemos isto? Para ilustrar que, para além das dificuldades, assistimos então a este investimento na educação, o que nos permite ter presente que, por um lado, como diz Flavel Sorun, a esperança de uma transição democrática trouxe expectativas e esperança às novas gerações, que por sinal transformam-se numa força também de pressão para a mudança social. Os países africanos aderiram ao ideal da educação como um fator essencial para o desenvolvimento, para o crescimento, para as suas agendas nacionais e para o alcance dos seus objetivos de crescimento. Portanto, a educação é reconhecida como uma instituição social que vem de um contexto dos anos 60, passa por movimentos específicos, históricos, sociais, políticos e económicos e afirma-se até hoje como um fator incontornável, necessário para o crescimento e o desenvolvimento social no continente africano. Mas, se nos contextos nacionais nós assistimos a esta afirmação da importância da educação, também temos de ter presente que estas mudanças nos contextos nacionais também são influenciadas pelas agendas globais. O que é que isto quer dizer? Os países africanos, ao adotarem a educação como um fator incontornável do seu desenvolvimento, aderem também a estes diálogos globais sobre a educação. E aderir a estes diálogos globais sobre a educação é participar não só das conferências, da elaboração de relatórios e assumir compromissos conjuntos. E este aspecto está refletido nas diferentes agendas que têm influenciado as políticas educativas. Podemos remontar, sim, à Carta das Nações Unidas, 1945, que defende a importância da educação. Porquê que este aspecto é importante? Porque nas suas constituições da República nacionais, os países têm presente este primeiro momento que destaca a importância da educação como um direito humano universal. Se avançarmos no tempo, vamos encontrar, ainda no final dos anos 90, um movimento que nós temos aqui, que se denomina como um marco de ação de Dakar, Educação para Todos, a conferência de Jomtien na Tailândia, que veio definir a importância de se promover o acesso à educação. Portanto, este acaba por ser um compromisso que os Estados africanos, ainda com sistemas recentemente criados, no sistema de Estado-nação pós-independência, portanto, que assumem este compromisso com a educação. Depois nós assistimos também à adesão aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que definiam que até 2015 as crianças, deveria haver uma aposta para que as crianças terminassem um ciclo completo do ensino primário. E aqui nós assistimos também à defesa da necessidade de assegurar que haja professores suficientes em quantidade e em qualidade na África subsaariana. Portanto, há um destaque para a importância da necessidade da aposta na qualificação de professores, apetrechamento de salas de aulas, para satisfazer a procura, sobretudo na África subsaariana. Atualmente nós estamos
perante a Agenda 2030 das Nações Unidas, que diz que até 2030 é necessário promover uma educação de qualidade para todos e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, também com a defesa da necessidade de se apostar na qualificação de professores, inclusive por meio da cooperação internacional. Esta é uma agenda global que, se nós consultarmos os planos nacionais, os planos estratégicos, vamos encontrar a adoção deste compromisso nas agendas nacionais dos Estados africanos. Para além da Agenda 2030, para o continente africano, é necessário ter presente a Agenda 2063. A África que nós queremos, isto é, de agora até 2063, que compromissos é necessário procurar cumprir. E nós encontramos na Agenda da União Africana um apelo para que os países investam em estratégias de educação. E encontramos um destaque que o desenvolvimento do continente passa pela promoção do acesso pleno à educação. E, portanto, que a educação é um fator incontornável e que precisa de ser incorporado nas políticas nacionais dos Estados africanos. E ainda temos, da CEDEAO, a visão 2020. Podemos dizer, já passou, sim, mas não deixa de ser um marco que defende que as populações devem poder movimentar-se em liberdade, ter acesso à educação e saúde, e que estes dois aspectos estão ligados à dignidade. Estão ligados à dignidade do ser humano. O que é que isto quer dizer? Para além da incorporação da educação como um fator de desenvolvimento dos países, existe a adoção de agendas globais e regionais que também influenciam essas políticas nacionais. Para quem está, como nós, no campo da educação, para além deste contexto nacional e deste quadro mais global e regional, é preciso então o quê? Também ter presente que o facto de nós acedermos a estas fontes de informação, termos acesso a bases de dados em acesso aberto, é preciso primeiro estruturar o que é que nós queremos estudar no campo da educação, porque é muito vasto e é muito abrangente. Quando falamos de estudos no campo da educação, desde logo nós temos de procurar ter presente que existem diferentes perspectivas teóricas e de análise. Existem diferentes perspectivas que nós podemos adotar, podemos estudar as políticas públicas e educativas, mas também podemos estudar a ação dos sujeitos, isto é, estudar a formação dos professores, que desafios os professores enfrentam para poderem cumprir uma educação de qualidade. Qual foi o avanço ao longo do tempo em taxas de matrícula, por exemplo, que nos permite ter uma ideia do acesso à educação? Que constrangimentos os sistemas encontram? Quais são os principais desafios que enfrentam? Isto acaba por estar ligado com os objetivos que nós nos propomos estudar nos nossos trabalhos. E temos de ter sempre presente que nós, como investigadores, o que pretendemos é aprofundar o conhecimento sobre a educação nos países da África subsaariana. Portanto, o objetivo é contribuirmos, ainda que num pequeno aspecto, para aprofundar o conhecimento sobre os sistemas educativos, sobre o campo da educação nos países da África subsaariana. E que quando nós definirmos o objetivo de estudo com base em quadros teóricos, definições conceituais, aí sim vamos poder identificar que recursos precisamos para podermos avançar com o nosso estudo, com o nosso trabalho empírico. E aqui dizer novamente que existem recursos disponíveis em acesso aberto. Existem relatórios, existem bases de dados estatísticos, existem estudos de análise, de impacto, de implementação das agendas, portanto, estão à nossa disposição. Assim como também quadros teóricos que nos permitem
situar em que área de conhecimento nós estamos, o que é que queremos aprofundar, o que é que queremos saber. Existem teorias com maior foco no estudo dos processos de democracia, existem estudos que falam da influência das agendas regionais e das políticas comparadas, existem estudos que dizem que temos de procurar situar os nossos trabalhos académicos no contexto e nas características dos contextos. Existem estudos com maior enfoque na massificação do acesso à educação, outros estudos que procuram compreender a importância ou o papel da cooperação transnacional ou internacional para a promoção da educação. Existem estudos que associam o acesso à educação à justiça social, à cidadania, ao humanismo universal. Portanto, existem vários aspectos que nós podemos estudar. Uma tendência, por vezes, é procurar abarcar os diferentes campos de estudo. Não, é preciso situar para podermos aprofundar o conhecimento de um aspecto. Temos de saber se estamos a situar no campo de estudos macro, meso, micro, das estruturas, dos sujeitos. Portanto, é preciso parar um pouco para situar o que é que nós queremos estudar, o que é que nós queremos aprofundar, qual é o contributo que nós podemos dar. Gostaria de trazer aqui, a título de provocação, se me permitem dizer assim, um pensador que se dedicou a estudar no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da teologia inclusive, o que é as ciências sociais em África. E que até agora, em poucos estudos tenho ouvido falar. Eu conheci este autor em 2009 no Congresso Luso-Afro-Brasileiro, através de 2 investigadores, um angolano e um moçambicano. E tive a sorte de ouvir falar e fui procurar saber mais. O que é que eu quero dizer? Existem autores que nós ainda não conhecemos, o que não quer dizer que não estejam lá. Para os estudos que nós queremos fazer sobre educação em África, dizer-vos que existe um campo muito interessante a ser descoberto ainda por nós investigadores. Jean-Marc Kellah é um exemplo e tem obra disponível, inclusive em língua portuguesa. O que é que eu gostaria de dizer? Este autor fala-nos da importância dos desafios e objetivos epistemológicos e socio-históricos. Isto quer dizer o quê? Que a África subsaariana deve procurar contextualizar a produção científica sobre as suas realidades. Por outro lado, que é necessário também, quando estamos a desenvolver estudos, procurar contribuir para metodologias e abordagens que tenham enfoque no contexto africano. Não estamos a falar de não ter em conta os quadros conceituais, já falámos sobre isso no slide anterior, mas trazer contributos, também que é preciso assinalar objetivos de investigação e elaborar ferramentas de análise alinhadas com as características do contexto africano e ainda defende a importância da interdisciplinaridade. Isto é, a história, a sociologia, a ciência política, a economia, são áreas que se cruzam muitas vezes para nos permitir conhecer um pouco melhor a realidade africana. Deixo aqui alguns livros de Jean-Marc Kellah, a título de provocação para quem tenha curiosidade de conhecer um pouco mais este autor, como a investigação africana face ao desafio da ciência científica, as culturas africanas no âmbito da racionalidade científica e promover as ciências sociais na África Negra. Mas também existem outros autores disponíveis, alguns que estão nas conferências que nós participamos, como Carlos Cardoso, que tem trabalhado as ciências sociais numa perspectiva crítica na África subsaariana, Carlos Lopes, que tem trabalhado a questão da cooperação e desenvolvimento humano, e vários outros, como vemos aqui. Para a história do ensino superior na África subsaariana temos o professor Vítor Cajibanga, temos o professor Correia e Silva de Cabo Verde, no que diz respeito à história da África, também temos a história das elites africanas a ser trabalhado por uma investigadora de Cabo Verde, Ângela Coutinho, e temos vários outros investigadores e professores que têm procurado trabalhar esta África sociocontemporânea que nós precisamos conhecer um pouco melhor nos nossos estudos de educação. Entrando no campo das fontes de informação e
de fontes de acesso, fontes que nos permitem aceder a dados em acesso aberto, dados estatísticos, eu gostaria de trazer aqui algumas hiperligações. Portanto, nós podemos ter acesso quer à Agenda 2030 das Nações Unidas, para compreender um pouco este ODS 4, que é o da educação de qualidade para todos ao longo da vida. Também a Agenda 2063 da União Africana está disponível para consulta em acesso aberto em língua portuguesa. Gostaria de trazer aqui também a Estratégia Continental da Educação para a África 2016-2025, que tem estado muito presente na elaboração das políticas, na concepção das políticas nacionais de educação, e também que vários relatórios estão disponíveis para a nossa consulta. Desde logo do Banco Mundial, da União Africana, que tem desenvolvido relatórios anuais sobre o desenvolvimento e crescimento em África. E porquê é que eu trago este relatório? Porque inclui indicadores de educação, desde as taxas de matrícula no ensino primário, no ensino secundário, a questão da representatividade do género no sistema educativo, mas também traz o quê? Por exemplo, a cobertura do acesso a redes de eletricidade, a saneamento básico, a internet, de aspectos que influenciam a educação, a prestação do serviço de educação e a qualidade da educação a que se acede no continente africano. Por outro lado, também gostaria de partilhar que existe um instituto sobre desenvolvimento de capacidades em África, que disponibiliza relatórios, publicações em acesso aberto, assim como, através da OCDE, existem relatórios que nos permitem aceder a alguns dados. Ainda os relatórios de desenvolvimento humano do PNUD. Mas também não nos podemos esquecer que os países têm institutos nacionais de estatística, que normalmente trabalham também em articulação com os departamentos de estatística, gestão e planeamento dos Ministérios da Educação. Portanto, dizer que existe possibilidade de aceder a dados estatísticos para os enquadramentos e para um melhor conhecimento da realidade educativa, ou do ponto em que se situam os contextos educativos dos países africanos. Em termos de bases de dados estatísticos em acesso aberto, nós temos desde logo a Unesco, com dados que por vezes estão um pouco desfasados no tempo, mas em termos de serem fidedignos, acaba por compensar, porque estes dados são recolhidos junto dos Institutos Nacionais de Estatística e dos Serviços de Estatísticas da Educação dos países. Quer dizer que os dados que constam em relação aos países africanos são dados fornecidos ou facultados pelos Serviços de Estatísticas Nacionais. Também ainda temos a Associação para o Desenvolvimento da Educação em África, que faculta relatórios, e a Mo Ibrahim Foundation. Aqui nós temos acesso a dados estatísticos desagregados. O que é que isto quer dizer? Podemos escolher indicadores e combiná-los para criar tabelas, criar gráficos que nos permitam ter uma ideia mais aprofundada da educação, do ponto de situação da educação dos países africanos. E ainda relatórios também da Unicef, que retratam o ponto de situação da educação com dados estatísticos, com enquadramentos teóricos, com referência às políticas que têm sido adotadas. A título de exemplo, eu trago um gráfico que foi elaborado com base no Mo Ibrahim Foundation. Portanto, tem a ver com a conclusão do primeiro ciclo de educação. E faz aqui uma relação dos países que alcançaram os melhores resultados em 2017, assim como também os países que se encontram menos classificados em 2017. Portanto, os que estão no top 10, como eles dizem, que têm procurado implementar melhorias no que diz respeito à conclusão do ensino básico, e aqueles que ainda não alcançaram essas melhorias. A título de exemplo, não podemos deixar de assinalar São Tomé e Príncipe fazer parte deste top 10 de 2017. Também a nível da mudança dos próprios sistemas, temos aqui caracterizados quais os subsistemas escolares que mais melhorias viram acontecer. Portanto, e nós encontramos novamente
10 países e aqueles que deterioraram, ou melhor, deixaram que os seus sistemas educativos se deteriorassem neste período de tempo. Estes dados somos nós que vamos escolhendo, porque estão de forma desagregada, para elaborarmos as tabelas que nós consideramos necessárias para os nossos trabalhos. E em relação à taxa de matrícula no ensino superior, também temos aqui uma tabela com dados dos países que sofreram melhorias neste período de tempo e os que não, ou que deixaram este subsistema de ensino deteriorar-se neste período 2018-2017. Também em termos de taxas de iliteracia adulta, eu trago aqui alguns exemplos que eu já recorri, por exemplo, utilizando um relatório da Unesco, um daqueles que foi referido anteriormente, nós podemos desenhar este tipo de gráficos, ter uma ideia das taxas estimadas de iliteracia entre regiões do mundo e a diferença entre 1950 e 2000, para termos uma ideia deste ponto em específico. Também gostaria de partilhar outro exemplo com base nestas bases de dados. Este foi feito com base no Mo Ibrahim Foundation, a base de dados estatísticos em acesso aberto do Mo Ibrahim Foundation, que nos permite ter acesso, por exemplo, às taxas de matrícula na educação na África subsaariana entre 2010 e 2019. Ainda também outro gráfico que, neste caso, trata da conclusão da educação, portanto, a conclusão de um ciclo de estudos na África subsaariana entre 2010 e 2019. Nós podemos escolher os indicadores e elaborar os gráficos. Ainda os recursos humanos afetos à educação, também numa evolução entre 2010 e 2019, e por fim inclui ainda indicadores da questão da equidade de género na educação na África subsaariana, em que mais uma vez somos nós que escolhemos os indicadores que quisermos e podemos então criar as tabelas e os gráficos para os nossos estudos. De referir ainda que esta base de dados inclui também a questão da avaliação da qualidade da educação e tem a definição dos indicadores. Portanto, como é que são definidos estes indicadores? Em termos gerais, os relatórios sobre os quais nós falamos, quer da Unesco, da União Africana, da Unicef, assim como a referência à Agenda 2030, à Agenda 2063, para além de outras coleções que estão disponíveis em acesso aberto, como a coleção de História Geral da África, que tem 8 volumes, mas também acesso aos relatórios, aos dados da Associação para o Desenvolvimento da Educação em África, o Instituto de Estatísticas da Unesco. Portanto, porquê que aparecem aqui desta maneira? Nós referimos que são fontes de acesso à informação, fontes de acesso a dados estatísticos em acesso aberto, e aqui cruza-se com o projeto que nós temos aqui, o professor António Teodoro, que se juntou a nós, impulsionado pelo professor Teodoro, como eu disse no início, da criação deste núcleo de estudos africanos. Portanto, esta ideia, inspirada pelo professor Teodoro, que já falará também connosco sobre isso, portanto, acaba por ser um pouco o espaço onde nós queremos ter os relatórios sobre os quais falamos, as agendas sobre as quais falamos e que nos permitem então contextualizar, enquadrar e, se pudermos dizer assim, alicerçar os estudos que vamos fazendo sobre a educação em África nestas fontes de informação e dados de acesso aberto. Eu gostaria de partilhar convosco esta página que está acessível para todos no SEID, como começámos por referir, portanto é uma comunidade de investigação e aprendizagem do SEID, que está em edificação e que pretende ser este espaço para nós, este espaço para todos nós consultarmos. Deixo-vos aqui também esta bibliografia, que permite aceder a alguns quadros interessantes sobre esta realidade socioeducativa
africana. E antes de abrirmos para reflexões e para debates, se me permitem, eu gostaria de passar a palavra ao professor Teodoro, que se junta aqui conosco para a nossa grande satisfação. Professor, por favor. Desculpem, mas estava sem som, estava a querer forçar. Bem, em primeiro lugar, pedir desculpa só agora entrar, mas tive aqui uma reunião e depois uma segunda reunião por telefone. E se eu agora tive essa oportunidade e eu, pelos vistos, fui eu que perdi muito e depois espero ter acesso à informação que agora foi disponibilizada. Não sei o que é que acrescenta mais, mas apenas dizer para aqueles que estão de novo neste, ou que são recentes neste núcleo, que o SEID organiza-se em comunidades de aprendizagem e de investigação, que em inglês tem Research Learning Community, por isso é que nós às vezes utilizamos a sigla do inglês. Estas comunidades, que pretendemos que tenham desde professores séniores a estudantes, têm um centro de interesse, neste caso aqui, os estudos africanos e, sobretudo, um conhecimento melhor e um apoio aos muitos estudantes que nós temos, particularmente no doutoramento e nos mestrados, mas também na licenciatura, que são originários ou naturais, ou trabalhando, os estudantes que vêm dos países, particularmente dos países saídos da colonização portuguesa e que hoje integram a comunidade dos países de língua portuguesa. A nossa ideia e o desafio que eu deixei à Arlinda foi o de encontrar um espaço que pudesse ajudar os estudantes originários ou africanos de um espaço onde pudessem aceder a estudos, a trabalhos, a outras teses, a documentos existentes no seio das organizações internacionais. Isto resulta de uma coisa muito simples. Uma das piores heranças do colonialismo é a de retirar a história e o conhecimento próprio dos povos colonizados. E, portanto, tudo quanto hoje pudermos fazer para resgatar essa história como essa história, esse conhecimento das realidades locais é uma obrigação, e sobretudo aqueles que trabalham nas ciências sociais, é um dever também de cidadania. E, portanto, este núcleo tem essa missão. Vejo aqui que estão vários estudantes, desde, penso, a licenciatura até o doutoramento, que a nós, o nosso desejo é que ainda se alargue mais, que tenha também professores que têm, eu vejo aqui também alguns que têm interesses e têm até orientações de estudantes dessas áreas e, portanto, seja um local de partilha regular de informação. Também no núcleo, estava agora aqui a passar, há colegas nossos de outras universidades, como a Nilsa, que têm muito trabalho de apoio, de formação, penso que em Angola, mas também em outros países, e portanto é este o
objetivo deste núcleo. A nossa ideia é também, como aliás está aqui a passar, que seja também um repositório de materiais, não é? De materiais. Quem trabalha como eu com muitos estudantes africanos, uma das coisas que às vezes até mais me incomoda é o pouco conhecimento que têm. Isto é, às vezes conhecem mais de obras europeias do que dos seus países. Conhecem mais autores que fazem parte da filosofia, da sociologia, mas é como se os seus países não tivessem história, não tivessem conhecimento, não tivessem autores de referência, etc. E, portanto, este núcleo, se puder dar um pequeno contributo, e está a dá-lo, para ultrapassar este eurocentrismo, esta herança da colonização, ou de, como diz aí um dos autores que há pouco referia, que vem sobretudo da reflexão latino-americana, esta colonialidade do saber e do poder. Tudo o que pudermos fazer para ultrapassar isso é seguramente um enorme contributo para um conhecimento não apenas melhor, mas para a construção de um conhecimento que ajude os povos a construírem também sociedades mais justas, e no campo aqui da educação, esse imenso trabalho que tem pela frente, nomeadamente aqueles países, repito, que hoje integram a CPLP. Não tenho mais nada e não sei, aliás, se contribuir para o vosso trabalho, só talvez um último pedido, é que os próprios estudantes que aqui estão e os próprios professores divulguem o núcleo junto dos seus colegas, não apenas africanos, mas também portugueses ou europeus que se interessam por África, não é? Portanto, isto não é um núcleo de estudantes africanos, é sobre estudos, mas todos aqueles que têm esse interesse, e particularmente os estudantes africanos, que muitas vezes se debatem com dificuldades de bibliografia, de orientadores, de conhecimento, que os tragam para o núcleo e que nós, aliás, estava aqui a marcar uma reunião em que o grande desafio que vamos ter no SEID pela frente é integrar o mais possível os estudantes, particularmente os de doutoramento, mas também os de mestrado e licenciatura, nas atividades de iniciação científica. Estes relíquios, como este núcleo, é o elemento privilegiado para esse trabalho de iniciação científica. E, portanto, força. Obrigado, Arlinda. Obrigada, professor. Trouxe, sim, sem dúvida, o momento que faltava à apresentação, porque foi ao contrário, professor. Primeiro falámos um pouco de propostas, de aprofundamento do conhecimento da realidade, parte da realidade socio-histórica dos países, falámos não só do período da colonização, mas também da conferência, dos países não alinhados, dos movimentos, portanto, um pouco até chegar ao momento do início da edificação dos Estados-nação pós-independência, e dizer que há uma continuidade, por um lado, não é? Portanto, já nos anos 60, 70 a educação era considerada como fundamental, e nos anos 90, anos 2000, há essa reificação da importância da educação, inclusive a adoção de compromissos globais e regionais para a Agenda 2063. Portanto, e que estávamos a chegar, mostramos algumas fontes de informação e bases de dados em acesso aberto, permitia-se ter dados sobre a educação em África, e estávamos agora a chegar ao momento do núcleo, exatamente quando o professor entrou. Portanto, professor, um novo apelo a todos para que se juntem a esta rede, que no início referimos, inspirado e impulsionado a professor Teodoro, para a construção de uma rede de partilha
de informação, de conhecimento, de procurar também criar espaços criativos, identificar quadros teóricos que tenham em conta este contexto socio-histórico, político, cultural, identitário, linguístico da África subsaariana, e portanto era este momento, professor, e agora iríamos abrir a todos os colegas que estão aqui connosco, professores, investigadores, estudantes, para que, querendo, partilhem as suas ideias, coloquem questões e com o objetivo último de se apropriarem deste núcleo que o professor Teodoro, ao lançar o repto, creio que o repto era cativar-vos para que se apropriem deste espaço de diálogo e de partilha. Portanto, está aberto o momento, agora é devolvido a vocês. Deixa-me só dizer, antes de dares a palavra, eu dentro dessa partilha, e penso que ainda nem sequer te tinha enviado a ti, só agora é que recebi, o capítulo de um livro que foi publicado agora recentemente na Holanda. O trabalho é fundamentalmente da Teresa Patatas, não sei se a Teresa está aí, não está, a Teresa Patatas, que é sobre uma das questões que hoje em Angola mais se discute no campo educacional, que é a questão do ensino nas línguas nacionais, e que está em inglês, mas quem domina, tem aí um trabalho que eu colaborei, mas foi sobretudo da Teresa Patatas sobre a discussão e a situação de bilinguismo em Angola, particularmente no sul de Angola. Se quiserem depois colocar aí no repositório, depois pedes aí ao Pedro para colocar no repositório aí disponível, e fica para vocês se quiserem fazer o download do artigo. Eu estou a colocar porque aquilo é um livro que não está de acesso público. Eu próprio não tenho nenhum exemplar do livro. Se quiserem a referência do livro, clicam no amarelinho que está logo no título, aí é que tem a referência do livro, tá? Portanto, porque só está o capítulo, mas depois está como uma nota a referência do livro. Desculpa. Vamos disponibilizar, professor, sim, obrigada. Portanto, está aberto agora o momento de diálogo. Teresa? Eu era só uma questão formal. E faço esta pergunta com toda a franqueza, porque vejo que está, por exemplo, aqui uma aluna que foi minha aluna na licenciatura em Sociologia. Se a abertura, e até para esclarecimento de todos, se os relecos se abrem também a estudantes em geral, ou mais das nossas áreas de trabalho, que têm a ver com a educação, a educação, o território, a museologia. É mesmo formal. Aí, não, tu é que responde. Porque Eu não tenho nada contra, desde que sejam bem interessados, não tenho nada contra que sejam estudantes de sociologia, não é? Ou de outras áreas de ciências sociais. Aqui as fronteiras não. Obviamente que nós nos dirigimos em primeiro lugar para aqueles que são da área da educação, mas se houver estudantes, como por exemplo está aqui referido, não sei a quem te referes, eu estou a ver aqui... A Chamila. A Chamila, a irmã Margarida é da licenciatura, não é? Ciências da Educação. E ocorreu-me fazer esta pergunta, porque, por exemplo, relativamente ao observatório também temos tido esses pedidos e temos sempre esta dificuldade de situar. Contra, pode ser que a Chamila se apaixone e venha depois aí para... E por isso ocorreu-me perguntar. O mestrado, não tenho nada contra, pelo contrário, se a Arlinda é que é a coordenadora e os professores que integram e depois decidem, mas pelo contrário, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Pronto, eu concordo inteiramente com a perspectiva apresentada. É uma rede aberta de diálogo, de partilha. Nós temos estudantes de mestrado e doutoramento, não é? Que têm outro tipo, inclusive, de participação. Há um workshop de partilha dos projetos de investigação, não é? E estes estudantes de outras áreas das ciências sociais e humanas são todos muito bem-vindos para assistir e participar destas atividades. Portanto, para nós, quanto mais útil for esta rede, este repositório, tanto melhor para as atividades do Núcleo de Estudos Africanos. Mais algum comentário? Parece-me. Questões, comentários, sugestões?
Ideias? Não havendo, professor, resta-nos agradecer a vossa participação e presença nesta aula aberta, dizer que já temos mais 2 em carteira que serão anunciadas. A próxima será pela professora Idalina Sanches, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, revisitando uma aula aberta que ela já fez connosco, sobre a construção dos regimes democráticos na África subsaariana. E também temos a professora, a doutora Fernanda Marques, que foi Ministra da Educação em Cabo Verde e que foi uma das impulsionadoras do Serviço de Gestão e Planeamento Educativo de Cabo Verde, logo no pós-independência. Também temos ainda outros nomes, mas ficarão para ser anunciados numa próxima aula aberta. E um agradecimento pela vossa presença e participação e um convite a associarem-se a esta nossa rede de investigação e aprendizagem sob a coordenação científica do professor Teodoro. E que conta Orlinda, estas aulas abertas que tu tens e que estão previstas, e depois vê se não te importas, inclusive utilizando a própria rede do Observatório, mas a do SEID, de poder ser aberta no âmbito da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, da secção de Educação Comparada, porque tens um conjunto de 2 convidadas de luxo, que é pena ficar restrita só aos nossos estudantes, não é? E, portanto, mesmo outros estudantes de outras universidades que se interessem, seja a comunidade cabo-verdiana, no caso da ex-ministra, que a segunda, mas também a primeira conferência que tu referiste, que é, no fundo, da ciência política e do debate, de poder ter, por exemplo, de poder ir a informação para a nossa licenciatura de Ciência Política, e para o professor Costa Pinto, eu não sei quem é o diretor da licenciatura, mas de os interessados da licenciatura de Ciência Política em geral, e particularmente aqueles que são de África ou que se interessam por África, de poderem assistir, porque têm a oportunidade de ouvir uma das investigadoras que mais trabalho e que melhor conhece a problemática da construção de sociedades democráticas na África subsaariana. Portanto, eu faço essa sugestão de veres e de poder ser alargado o mais possível, porque às vezes é uma pena gente que está a querer trabalhar os assuntos, determinados assuntos, e tem aqui uma oportunidade de luxo de contatar com aqueles que melhor conhecem, pelo menos aquelas problemáticas para as quais tu convidaste. Tá? Eu fazia-te essa sugestão. Está registada, professor. E mesmo os próprios membros que aqui estão não tenham nenhuma inibição de enviar para os seus colegas, amigos, porque, pelo menos nas sessões públicas, elas são... o único limite que eu penso que há é o do Zoom com 300 pessoas, portanto não há nenhum outro limite. E estes momentos são momentos daquilo que eu assisti, penso que para todos, o conhecimento de onde podia buscar informação, ou no caso da reflexão que as 2 convidadas têm, serão momentos de partilha de conhecimento e até de pontos de vista novos, muito que aproveitem, não é? Eu costumava sempre dizer aos meus estudantes, explorem o mais possível essas pessoas, não é? Explorem no sentido do conhecimento, de questioná-los, de procurar e esse é o papel dos investigadores, que há pior para alguém que investiga alguma coisa é o conhecimento ficar nesta literatura cinzenta e nos livros que não se lêem, não é? Ou nas teses que se publicam e ninguém lê.
Portanto, a maior alegria de alguém é que, no fundo, aquilo que investigou seja útil e que seja do conhecimento público. E, portanto, seguramente as nossas convidadas terão todo o gosto em ter uma participação mais ampla possível, mesmo de outras áreas do conhecimento. Disse, bom, parabéns. E bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada a todos e continuação de um dia feliz. Obrigada. Professora, Sim, Arsema? então, está tudo bem? Está tudo e consigo. Pode Também. continuar. Exato. Pode continuar, Arsema. Aqui a linha, um momento, por favor. Sim, eu vou ficar na linha, doutora. Bem, deixem-me despedir da minha irmã, Rita, Tá bem. ali, da Suíça. Oh, que bom. Como? Parabéns, Arlinda. Uma bela aula. Parabéns. Beijinho. Bem, vamos então desligar a nossa aula. E boa tarde a todos.